Vamos seguir. A importância do mercado de crédito, gente, para o cenário econômico brasileiro, todo mundo aqui sabe, é mais do que evidente, desempenhando um papel essencial na economia do nosso Brasil, pois está diretamente ligado ao desenvolvimento e à estabilidade econômica do país. Então, inserido nesse mercado, o crédito via mercado de capitais vem ganhando, que bom, cada vez mais importância como fonte de financiamento para as empresas brasileiras. E para a gente falar sobre esse tema especificamente, a gente está trazendo o nosso próximo convidado, que é o Marcos Lisboa, mas eu vou primeiro dar a bio dele para depois convidá-lo ao palco. Então, Marcos Lisboa é doutor em Economia pela Universidade da Pensilvânia e possui uma carreira destacada em instituições financeiras e também acadêmicas, além de ter ocupado cargos importantes no governo como secretário da Política Econômica, sendo conhecido por sua defesa de reformas estruturais e políticas que visam aumentar a eficiência e a competitividade, olha que bom, da nossa economia brasileira. Ele foi diretor-presidente do INSPER e também diretor vice-presidente no Itaú Unibanco. É sócio-diretor da Gibraltar Consulting, então a gente tem a honra de trazer ao palco mais um dos nossos convidados para abrir a janela da manhã e falar um pouquinho com vocês. Marcos Lisboa, por favor. Ah, já está aqui na frente, né, Marcos? Tudo bom, querido? Seja bem-vindo ao nosso palco, prazer enorme. Por favor, a palavra é sua. Qualquer coisa é só me chamar. Bom, obrigado aí pela apresentação gentil. Eu vou falar um tema um pouco mais geral do que tem sido os tópicos aqui no seminário, falar um pouco de maneira mais ampla sobre reformas, dados da economia e reformas do mercado de crédito de capital. Então, deixa eu começar pela economia. Tá? E acho que é importante começar pela economia, e eu gosto de discutir economia um pouco diferente dos meus pares, né? Olhando o longo prazo. A gente está muito focado como é que vai ser o câmbio no fim do ano, qual vai ser o PIB do ano, a Selic. Confesso que esses dados de alta frequência me importam muito pouco. Tá? E aí, Fernando? Vira aqui meu sócio. Tá? Bom, olhando o longo prazo, a gente pega aqui, vamos pegar desde o plano real, né? E separar primeiro as economias emergentes. São os nossos pares. Né? São países de renda média, né? Isso inclui China, Índia, Vietnã, Malásia, Tailândia, Polônia, Hungria, o leste europeu, inclui bastante gente. Né? Chile está aqui também, né? Nesse caso eu tirei o Chile, tirei a América Latina. Esses são os mercados emergentes. É uma quantidade de gente impressionante. Vamos olhar o crescimento do PIB. PIB é a renda total do país, dividido pelo número de trabalhadores. Né? Desde 94, esses países emergentes, a sua renda cresceu 127%. Estados Unidos, 48%. OCDE, país rico, mais México, 35%. Brasil, 18,6%. Quando a gente olha, então, olhando aí 30 anos para trás, pode olhar 50 anos para trás, o Brasil está empobrecendo em relação ao resto do mundo. Primeira notícia. Né? Esse é um fato da vida, que não tem a ver com direita, esquerda, mais liberal, menos liberal. Né? A gente fracassa igual. Tá? Não sei porque as pessoas acham que eu sou pessimista. Né? Uma reputação tão injusta. Não sou eu que sou pessimista, o Brasil que eu trabalho, gente. Bom, e quando se decompõe, e esse é um fato que a gente, às vezes, acaba perdendo a perspectiva, se olhar o mundo 250 anos atrás, o mundo era pobre. Né? Você pegar uma classe média francesa de 1700, era mais pobre que a classe média de qualquer país muito pobre hoje. A renda média nos países ricos em 1800 era perto de 3 dólares por dia. Vai, 15 reais por dia. Essa era a renda média nos países ricos. Hoje isso é quase linha de pobreza. A expectativa de vida era 40 anos.
Antes de 40 anos. O mundo era pobre e a gente era pouco saudável e morria cedo. Houve uma revolução no mundo nos últimos 250 anos. Essa revolução levou uma renda de $3 por dia nos países ricos para 40, 50, 60 mil dólares ano. É uma transformação monumental. A expectativa de vida a cada 40 anos está mais de 80. O mundo melhorou imensamente nos últimos 2 séculos. E o mundo inteiro melhorou. O mundo inteiro melhorou em momentos diferentes. Os países anglo-saxões começaram muito cedo. 1800, na Revolução Francesa, 1789, a França tinha fome, a Inglaterra, com apenas metade da sua população no campo, produzia alimento para o país inteiro. As pessoas esquecem que antes da Revolução na indústria aconteceu uma revolução na agricultura na Inglaterra. Um aumento notável da produtividade a partir de 1500, 1600. Foi uma revolução tecnológica impressionante. A Inglaterra é o país onde essa história começa, eu acho que aí tem um certo consenso nos historiadores, ou uma visão majoritária, que é o país que começa a arrumar as instituições do Estado de Direito moderno. A gente esquece um pouco disso, mas começa a ter parlamento depois, que não depende do convite do monarca, começa a ter freios e contrapesos institucionais, né? Revolução Gloriosa de 1678, olha, se o rei quiser se endividar, tem que pedir autorização do parlamento. O parlamento tem que dizer qual é a tarifa com a qual ele vai pagar a sua dívida. E essa tarifa vai ter uma versão de escrow account, que vai ser gerida, aliás, por um banco privado, que era o Banco da Inglaterra. A gente está falando de 1688, 89, 90, 91. Toda essa governança de política pública estava dizendo, judiciário independente, tá? O rei não pode mais demitir juiz, tá? Só o parlamento e pode empichar por questões éticas. Aí inventou o mercado de seguros, né? E teve a primeira bolha, Companhia dos Mares do Sul, 1720. Mas essa revolução começa no mundo anglo-saxão. Inglaterra, depois Estados Unidos, quase simultaneamente. Começa na agricultura, então você tem um mercado amplo, sem tarifas internas, as terras são propriedade privada, quem for mais eficiente na produção agrícola vai vender mais, vai ganhar mais dinheiro, começa uma busca por tecnologia. Como é que eu aumento o tamanho do carneiro? Como é que eu melhoro a produtividade do trigo? Tem revistas científicas já sobre tecnologia no campo na Inglaterra naquela época, 1700. E a competição para aquele mercado grande, que já envolve a Escócia também, sem ter uma barreira comercial, significa, olha, você pode ganhar muito dinheiro se você for o mais eficiente. E cada um quer ser o mais eficiente, como numa Olimpíada. Isso significa ganho de produtividade recorrente. Mais tarde acontece isso na indústria, que vem 100, 200 anos depois. É o mesmo processo. Olha, quem produzir a máquina mais eficiente vai ganhar mais dinheiro. Tem lei de patente. E tem financiamento, porque tem regras. Como é que o Banco da Inglaterra, o parlamento inglês inventou para a dívida pública, que tinha uma espécie de um scroll account, né, com tarifas específicas para pagar a dívida pública, foi o que permitiu o grande crescimento da dívida pública. Depois da Revolução Gloriosa, a dívida pública inglesa era perto de 1 milhão de libras esterlinas, com juros entre 10%, 20%, 30%. Em geral, empréstimos compulsórios que o rei mandava. Depois da Revolução Gloriosa, com todas essas regras de funcionamento do mercado de dívida pública, então, em poucas décadas, a dívida saltou de 1 milhão de libras para 78 milhões de libras. E os juros ingleses caíram para 3%, onde ficaram durante séculos. Boas regras do jogo deram credibilidade ao financiamento da dívida pública inglesa. O mercado viu aquilo e saiu copiando. Começou uma explosão de bancos e mecanismos de crédito, e de bolsas, e de organizações, e de regras para como o setor privado opera. Em crédito, em seguros. A de seguros é bonitinha, porque na época era moda os cafés londrinos,
É a moda do café, né? É cheio de café. O que hoje você vê de pub na Inglaterra, você vê de café. As histórias são divertidas. E aí tinha muito comerciante. E, obviamente, navio, não sei se vocês já viram navio antigo, madeira afunda rápido. A chance de não voltar é alta. E aí o que acontecia? As pessoas iam nos cafés, falavam assim, não, olha, eu tenho aqui um navio, faz o seguinte, você topa um acordo, eu dou, sei lá, 100 libras para você. Mas se ele não voltar, você me dá 1.000? Topa? Topa. Assina aqui embaixo. Assim surgiu o mercado de seguros. Um desses cafés era o café do Lloyd, e daí o nome Lloyds, para o mercado seguro inglês. Regulação, governança, segurança das regras, judiciário independente, cumprimento dos contratos e o detalhamento de regras. Essa é a mágica que leva ao ganho de produtividade. Essa é a mágica que leva ao crescimento econômico. Quando há concorrência. Pois é. Quando você olha a produtividade, o que é produtividade? É com a mesma quantidade de capital, mesma quantidade de trabalho, eu fazer mais. Isso é produtividade. É fazer mais com o mesmo. Essa é a mágica que torna a gente mais rico. Não é investimento. O mundo fica mais com a mesma quantidade de investimento de gente, você faz mais. Isso é produtividade. Isso é tecnologia. Isso é inovação. Isso são ideias. A nossa foto não é boa. O Brasil ficou para trás. Aqui tem um gráfico dos países emergentes. Bom, desde 1960, a linha azul é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul era 1/3 do Brasil em 60, tá? A Coreia do Sul era 6% do PIB americano, o Brasil era 15%. Um pouquinho mais de 1/3. A Coreia do Sul era muito pobre. Coreia do Sul, preto é China, aqui é a Índia. Bom, aqui é Brasil, né? Brasil. Esse é um problema grave. De novo, não é investimento. Se o Brasil tivesse o capital dos Estados Unidos, as fábricas americanas, os portos americanos, a educação média de um americano, a gente seria metade dos Estados Unidos. A gente é 20% hoje. Essa história genérica do Brasil, no entanto, ela esconde variações muito grandes. A gente tem áreas do Brasil que são espetaculares em produtividade. Uma delas é o agronegócio. Aqui está a evolução da produtividade do agronegócio. E você pode voltar a 1970. 3% de crescimento da produtividade ao ano. 3%. 3% é muito? É. Os Estados Unidos ficou rico com 2%, tá? Os Estados Unidos cresceu 2% ao ano, sua produtividade, durante 200 anos, virou o país que é. A produtividade do agronegócio é impressionante, como todo ano tem inovação. A gente acha que agronegócio é terra, água e sol. Está errado. Agronegócio é tecnologia. O nosso solo é ruim, tá? Ao contrário da lei, no Brasil é ruim de agronegócio. Eu não tenho tempo para entrar aqui. A gente superou os problemas do Brasil. Minha geração, o Brasil dependia do café. Afetava o câmbio, o preço do café. A revolução foi tecnologia. Adaptar as culturas de zona temperada para uma zona tropical. Ninguém tinha feito isso no mundo. Ninguém tinha feito isso no mundo. E todo ano tem inovação. Quem acompanha o setor vê todo ano inovação. Novas culturas, melhora do tipo de cana, melhor adequação da cana, melhor irrigação. Tecnologia é o nome do jogo. E isso permitiu à nossa geração superar um problema histórico do Brasil, que eram as crises das contas externas. Isso virou passado. Eu lembro que em 2003 estava no governo, fazendo os documentos do governo, e aí falava do problema fiscal, o país não mudou muito. O pessoal, não, aí a vulnerabilidade externa. Eu falei, gente, acabou. Como assim acabou? Esse é o tema do Brasil. Bom, apanhei publicamente por dizer isso, várias vezes. Não é só tecnologia no agronegócio. O Brasil tem muita tecnologia em computação, em TI. Muita tecnologia. O Brasil é muito bom nisso. O Porto Digital é um espetáculo. Vou estar lá semana que vem, nos eventos que eles fazem. Né, um grande departamento de ciência da computação na Federal de Pernambuco, política pública bem feita, integração entre o setor público e privado, uma governança muito bem feita, um polo de tecnologia, porque tinha capital humano no centro da cidade, no bairro histórico do Recife. O Sul também está tendo boas histórias. Florianópolis, o Porto Digital, tem ótimas histórias no Rio Grande do Sul. Tecnologia.
Tecnologia é o nome do jogo. Capital humano é o nome do jogo. O sistema bancário brasileiro é inacreditavelmente sofisticado. Eu lembro nos anos 2000, quando eu trabalhava em banco, no fim dos anos 2000, explicando cartão múltiplo para o presidente dos maiores bancos do mundo. Então, o que é isso aí? Aí explicando que no Brasil o sistema financeiro cuida da vida integral das pessoas. Como assim? Tudo, tudo. Seguro, seguro. Banco faz seguro. Mas, e carro? Carro também. Financia carro. E fundos? Também fundos. Previdência? Previdência. E as transações são instantâneas, tá? Como assim transação instantânea? Tem o sistema brasileiro de pagamentos desde 2001. Uau! Isso não existe em outro lugar. A gente é muito mais à frente dessa tecnologia. Isso é tecnologia de informação. Eu lembro que na época, você depositava um cheque no sul da Itália, ele nascia no norte da Itália em 4 semanas. E aqui era no dia seguinte, né? O Brasil avançou, mas às vezes a gente tem um pouco hábito de olhar como é que são os demais países. Né? Então, tem muita celebração no Brasil da queda da pobreza. O Brasil avançou na queda da pobreza. Melhorou. É a linha azul aqui. Caiu de 15% para 5%. A América Latina também, tá? Não teve nada especial no Brasil nos anos 2000. A gente andou como Colômbia, Peru, Chile, Venezuela, é igualzinho. O Brasil não teve nada especial? Não, não teve. Uau! O resto do mundo foi melhor, tá? Os demais emergentes, que é mais da metade do mundo, foi bem melhor, que é os 35 para 5. Bom, deixa eu chegar em crédito rápido, mas antes, eu falei, olha, o Brasil é um país de muita disparidade setorial, a gente tem setores espetaculares, que a gente está na fronteira do mundo, a média é ruim. Quando você olha ao longo do tempo, o resultado é igual. O Brasil tem anos muito bons, mas o Brasil tem muitos anos ruins. Isso aqui é o PIB por habitante, desde 76. Tem anos de alto crescimento, são vários, mas tem um número grande de anos ruins. A economia brasileira é muito volátil. E quando eu comparo com outros países. Classificação do Banco Mundial, país rico, país emergente, pobre, Brasil. Nesses 40 anos, entre 1980 e 19, 40 anos, quantos anos de queda do PIB tiveram os países ricos? Em média, 3. Alguns tiveram 0, outros tiveram 7. Na média, 3. E os países emergentes? Então, 3. País pobre, 14. E o Brasil, 14. O Brasil teve 14 anos ruins. Nos anos bons, a gente cresce bem. 2,5 por habitante, hein? Dá uns 3,5 crescimento. Esse é o crescimento médio do Brasil nos anos bons. E, de novo, eles são vários. São 26 em 40. É normal ter 3 anos, pode ter até 4 anos crescendo bem no Brasil. Mas é normal. O problema é que a gente tem muito ano ruim. E quando é ruim, aqui é bem pior. Os demais emergentes, recessão lá é 0,3 negativo. Recessão média aqui é menos 2,6. Então, o Brasil é uma economia volátil. Nos momentos bons, o governo gasta bastante, concede uma série de benefícios, proteções setoriais. O diabo é que isso não dura para sempre. Quando vem um momento ruim, a gente sofre. E eu vou falar sobre sequência, porque no Brasil você não pode cortar gasto público, quase. Você pode cortar de gasto público no Brasil, é uma bobagem frente ao tamanho do problema. É importante. Dá para melhorar as políticas públicas, dá para unificar políticas de mercado de trabalho, dá para tirar algum dinheiro se quiser fazer um trabalho bacana aí e melhorar a qualidade do que o governo faz. Dá para cortar muita despesa? Não, porque a despesa do Brasil é mandatória. 94%, perto disso, é obrigatório por lei. Mexe na lei, não é mesmo mexendo na lei. Não, mexe na Constituição, então, mesmo assim não pode. Cláusula pétrea. Essencialmente é uma folha de pagamento de pessoas, aposentadas e inativas. Então, quando você está nos momentos bons, você gasta muito e dá uma série de distorções microeconômicas. Quando vem a crise, tem pouco a fazer. A política pública agrava aquela volatilidade do PIB que a gente assistiu. Ela piora a volatilidade. Então, a gente tem alguns anos de muito bom crescimento, tem mais do que usual anos de problemas graves, mas, de novo, a mesma volatilidade que a gente vê ao longo do tempo, a gente vê entre os setores. Tem setores que vão muito bem, muito bem. Mas a média não.
Vou passar rápido aqui, já falei, olha, dos anos bons a gente gasta mais do que deve, as distorções micro, nos anos ruins a gente é difícil fazer o ajuste, isso quer dizer que a nossa volatilidade é maior e quer dizer que a gente dá um ônus maior para o Banco Central para evitar que a inflação volte, porque a inflação a gente não quer que volte. Coitado do Banco Central, tem que fazer o dever duro, dado o nosso descontrole fiscal. E, além do mais, a gente tem todo um relativo fracasso da política pública no Brasil. A gente não consegue fazer coisas bem básicas, como ter agências reguladoras independentes, com mandato claro, que o judiciário respeite. O normal no resto do mundo é assim, tá? É engraçado quando a gente olha o Brasil, compara com o resto do mundo, país da OCDE, o normal é isso. Tem um governo eleito, ele fixa políticas, tem agências de Estado independentes, que estabelecem as relações e as normas do setor privado funcionar naquelas operações, que tem contratos. E o judiciário respeita as agências, tá? É impensável, numa Inglaterra, a agência de saúde fazer uma lista de remédios cobertos pelo Estado e o judiciário falar, não gostei não, eu quero outra lista. Ou romper um contrato de concessão, a não ser em casos gravíssimos. Não imaginam que um prefeito vai pegar uma escavadora e passar por cima de um pedágio dizendo que não quer a concessão da linha amarela. Né? Não imagina isso. Isso não vai ocorrer. Você já ouviu falar disso na Alemanha, na França, em Portugal, no Chile, na Colômbia? Como eu digo, a gente não é pobre à toa, tá? A gente faz bastante esforço para ser um país pobre. Né? Bastante esforço. E a gente tem um problema de incerteza legal gigantesca no Brasil, o judiciário. O judiciário muda sua própria jurisprudência, ele dorme Antônio, acorda Maria. Você fala, mas não era outra, porque o senhor ontem não resolveu assim? Não, esquece ontem. Hoje é diferente, vai. Hoje é diferente. E a nossa regulação, a nossa legislação no Brasil é incrivelmente complexa. A gente opta por ter uma legislação muito pesada, muito autoritária, muito detalhista e frequentemente contraditória com ela mesma. Frequentemente. Né? E o judiciário tem uma criatividade grande. Avançando aqui, qual é a consequência para os negócios? Então, vou chegar no tema do seminário. Vou lá tentando. Os negócios no Brasil são pouco preparados para essa volatilidade que eu mencionei. Quando você conversa com muitas... Os bancos não. Os grandes bancos não. Mas, em geral, os negócios do Brasil se preparam um pouco para isso. Fazem pouca gestão de risco, análise, gestão de capital, cenário de estresse. Isso não é comum em grande parte das empresas. Isso no Brasil é mais dramático que em outros países, porque no Brasil a curva de juros pode empinar em um ano. A gente vê a volatilidade do câmbio. Olha a volatilidade do câmbio. Tinha caído. Durante muitos anos foi muito maior que nos demais emergentes. Aí, depois do Temer, ela deu uma melhorada, a volatilidade do câmbio. Olha agora para onde voltou. Se você rodar os modelos, os economistas, as áreas de vocês rodarem os modelos, o câmbio era para dar quanto? 5? Menos de 5? 5,70? Uau! Isso é desconfiança com o futuro, né? Câmbio é meio o valor, é como o preço de uma ação de uma empresa, né? Quanto mais valorizado o câmbio, mais as pessoas estão apostando no país. Se as pessoas não apostam muito no país, o câmbio vai embora. É muito movimento de capital que afeta o câmbio. E os negócios não se preparam para essa grande volatilidade. Você não olha os microdados, sei lá, 20, 30 anos, vê o que pode acontecer. E não é para você, obviamente, se proteger contra o pior cenário, mas você saber que ele existe e saber em que casos você vai comprar seguro, em que casos você não vai comprar seguro. Estou dizendo seguro no termo genérico, operações de hedge. Qual o seu grau de alavancagem, seu grau de endividamento, qual a composição, o perfil da sua dívida. O juro está 2, a curva está flat. Vou fazer um grande plano de investimento. Aí a curva abre. Quantas empresas vocês não conhecem que nos últimos anos quase entortaram com a abertura dos juros? Mas, de novo, isso no Brasil é normal. Qual é a tarefa dura dos negócios do Brasil? Não perder os bons momentos, porque eles são muitos. Você não quer deixar de crescer quando as coisas estão bem. Mas você não quer ser pego de calças curtas quando o momento ruim acontece e eles são frequentes. E aí eu vejo que, com frequência, os negócios acabam achando, não, peraí, então vou ser muito cauteloso. Não. O
governança aqui é fundamental. E a governança envolve ter uma área de negócio focada no que deve acontecer. Aquele papo de tem que ser otimista, tem que torcer, né? O empreendedor de sucesso é o otimista. É que as pessoas esquecem de contar os casos que deram errados, né? A quantidade de otimista que quebrou a cara. Mas tem que ter a área de negócio focada para o que pode acontecer e tem que ter a gestão de risco do lado, que é o que é improvável, mas pode ocorrer. Essa relação tensa é fundamental na boa gestão. E ela tem que ser tensa. Se ela não for tensa, está errada. E é uma tensão construtiva. E aí, o gestor vai saber assim, qual o tamanho do risco que eu quero correr? Mas a escolha de correr risco tem que ser consciente. Ela não pode se dar pela realidade e você falar, caramba, não imaginei. Você fala, vou correr o risco. Topei o risco aqui, tá bom. Deu zebra, deu zebra. Agora, não saber do risco. Então, os negócios do Brasil se preparam um pouco para isso. Isso envolve finanças de uma maneira muito mais ampla do que as pessoas em geral imaginam. Como é que eu faço proteções, em que medida vale a pena eu ter? Quando eu era gestor de risco, a gente comprava muita opção cambial fora do dinheiro. Bem fora do dinheiro. Então, assim, eu quero ter um limite de perda. O banco acertou isso. Não quero perder mais do que tanto. Tá bom, então vou comprar um bando de opção fora do dinheiro. Custa. Uma decisão. Bom, quando vem a grande crise, dá bem, né? Ai. Bom, vamos lá. Outro ponto importante por que país pobre é pobre? Você tem pesquisas com microdados, né? Microdados por empresa, né? Vários países. A agenda de pesquisa começou há 25 anos atrás, e que você compara as empresas, agrega por microsetor, sei lá, sapato de sola de borracha. Dependendo do grau de pesquisa, você consegue agregar nesse nível de detalhe. Aí você compara as empresas de país pobre e país rico. País pobre aqui é Índia, China, México. País rico é Estados Unidos, Espanha, Inglaterra. Você compara. Você vê que a grande diferença entre país rico e país pobre não está nas melhores empresas de cada microsetor, sei lá, 5% melhores. Elas são meio parecidas. Tudo bem, a de país pobre em geral é pior, mas não é muito pior. A grande diferença está na cauda. Isso é a distância entre as 10% piores empresas e maiores empresas dos países ricos, 2 vezes, pouco mais, pouco menos. País pobre, 5 vezes. A cauda da história. Isso quer dizer que país pobre põe muito capital e muita gente em empresa que é pouco produtiva. Mas como é que pode? A empresa pouco produtiva quebra, né? Não é assim que funciona a economia de mercado? Aparecem várias empresas, né, tentando novos negócios, novos produtos, novos métodos de gestão, novas tecnologias. A maioria fracassa, quebra. É assim até em país com um Estado forte, como a França. A maioria quebra. Eventualmente alguém dá certo, descobriu um veio de ouro. O que dá certo cresce. Tem uma correlação entre o tamanho da empresa e a sua idade. Tamanho relativo ao seu mercado. O país pobre não tem essa correlação. Sobrevive muita empresa pequena, improdutiva. Mas como? Regras feitas pelo Estado. A gente não tem um simples? Não tem um lucro presumido? Não tem regras de conteúdo nacional? País pobre é assim, gente. País pobre você faz uma série de regras. Eu quero salvar a pequena empresa. Não faça isso. Cada vez que eu vejo alguém defendendo a microempresa, eu falo, não faça isso, por favor. Não faça isso. A menos que você queira que o país fique pobre. É claro que tem que ter muita gente empreendendo. Quem dá certo, cresce. Quem deu errado, quebra. E as regras têm que ser universais, com raríssimas exceções. Raríssimas. Você pode fazer uma política setorial aqui, acolá, e a política pública é importante. O agronegócio, muito da tecnologia, veio de universidades públicas da Embrapa. É a combinação da boa política pública com o empreendedorismo privado. Posto Digital igual, tinha Federal de Pernambuco com um departamento de excelência. Antes de fazer a Embraer, foi feito o ITA. 20 anos com professores do MIT de várias universidades. Falava-se mais inglês no ITA do que português. Formou gente, capital humano. O desenvolvimento começa com capital humano, com gente. Não começa com subsídio e investimento. Bom, proteção às pequenas empresas ineficientes explicam de 30% a 60% da menor produtividade de país pobre, tá? Não é pouco o número, não. Bom, o Brasil tem, já não vou entrar aqui nos detalhes aqui, você tem, obviamente,
um manancial de exemplo de como fazer as coisas erradas. Isso é, se você quer crescer. O sistema de taxação indireta, infelizmente a lei que está saindo do Congresso não ficou boa. É claro que em relação ao desastre da legislação atual é muito melhor, mas que pena que, mais uma vez, os grupos de interesse conseguiram impor seus benefícios, inclusive a minha categoria de economistas. Profissionais liberais que estão no lucro presumido vão pagar menos imposto. Mas, peraí, está no lucro presumido? Prestador de serviços? Então, você fatura 30 milhões de reais por ano, a sua despesa é quase nenhuma, né? Quase nenhuma. E você vai pagar menos imposto? Vou pagar menos imposto. É constrangedor ser economista, ser profissional liberal e ver os profissionais liberais que mais faturam defenderem essas benesses e a sociedade achar razoável. O agronegócio não quer pagar a cesta básica. Se você está preocupado com o pobre, tributa a cesta básica e aumenta o Bolsa Família. A desigualdade cai 12 vezes mais. Se você está preocupado com o pobre, tributa, aumenta o Bolsa Família. Se você está preocupado com o produtor de bens agrícolas e supermercado, faz a exoneração. De novo, são os lobbies fazendo. Bom, deixa eu falar aqui. Então, o Brasil tem uma legislação complexa, contraditória, a interpretação muda com frequência, tanto da administração pública, só vem a Receita Federal, quanto do sistema judicial. Regulação importa, a gente não é bom nisso. Para dar um exemplo de números, o contencioso tributário, que é resultado dessa legislação caótica, da interpretação cambiante. O contencioso tributário no Brasil, 75% do PIB. OCDE, 0,29%. Não estou falando de 20% pior, de 10 vezes pior, é de 0,29 para 75. É um sistema completamente disfuncional. Olha, compara com a América Latina é que nem o OCDE, tá? Os estranhos somos nós. E a gente é ruim de política pública. Esse aqui é um gráfico mais antigo, mas enfim. Aqui é o gasto por aluno, já ajustado pelo câmbio, PPP. Aqui é a nota, por exemplo, em matemática no PISA, que é uma prova internacional. Aqui é países que gastam mais, né, da esquerda para a direita, e a nota do PISA. Você vê que tem um mar de países aqui. Aqui está o México, aqui está o Chile. Você pode explotar uma curva aqui, de eficiência, de quanto que varia o nível do PISA com o gasto. Quem é um país mais distante da curva é o Brasil. A gente tem o pior resultado, relativamente. A gente é ruim de educação, tá? No setor privado também, mas no público a gente é muito ruim de educação. E é ruim de gestão pública. Bom, boa notícia, quer dizer, não só tem setores que vão muito bem, empresas que vão muito bem, tem coisas espetaculares no Brasil. Tem muitas histórias de sucesso, eu não tenho tempo aqui para tratar disso. Mas os momentos ruins a gente faz reforma dura. Pelo menos até hoje foi assim. Alta inflação, governo Sarney, abertura comercial, começaram as privatizações, acertou as contas públicas. A gente acha que é o plano real não é uma mágica. Foram 8 anos de trabalho árduo, muito trabalho árduo. A execução do plano real é só transição. Mas o trabalho para viabilizar a estabilização foi gigantesco. Nos anos 90, crise dos estados, bancos públicos quebram. Enfrentamos uma crise. Privatizaram os bancos estaduais, lei de responsabilidade fiscal. Teve avanços. Depois da última recessão, no governo Temer, várias reformas importantes. Naquela recessão grave que a gente viveu, muita coisa foi feita. Reforma trabalhista, né? Reforma da Previdência, fim da TJLP, tetos de gastos, que foi muito eficaz para tirar a gente da crise. Banco Central independente, melhoramos a regulação e tem uma agenda boa no governo atual na área de transportes. E o Brasil também teve boas reformas no mercado de crédito. A gente conseguiu avançar em muita coisa. Né? Os mais jovens não vão se lembrar, tinha uma época que não tinha alienação fiduciária, tá? Também não tinha consignado. Aliás, quase não tinha mercado de crédito privado no Brasil. Ele era quase inexistente o mercado de crédito nas comparações internacionais. FDIC também, tá? O mundo de vocês, bem... Né? Patrimônio de afetação também, não tinha. Lei de falências, você tinha recuperação, tinha concordata, em que a empresa, num período de alta inflação, falava assim, não posso pagar minha dívida. O juiz falava, tudo bem,
2 anos sua dívida está cancelada, está congelada. 2 anos em alta inflação. Né? E a concordata durava anos. E muito mais do que isso. Essas reformas, né, elas tinham 3 objetivos principais. É meio livro texto de microeconomia. Primeiro, garantir que os contratos de dívida sejam honrados. Então, tem uma garantia real, tem um crédito, uma garantia real. A empresa está em falência, dança a garantia real, vai embora. Seja honrado o contrato de crédito. Não, mas eu vou quebrar se eu não tiver. Azar o seu. Você já quebrou. A menos que você queira que as demais empresas paguem spreads maiores e que o crédito seja menor. Aqui não tem vida fácil, não é banco versus a pobre do empresário que deu errado. Não, aqui é o empresário que deu errado contra o empresário que quer dar certo. É não respeitar o contrato de crédito hoje, em razão disso, ter menos crédito para oferecer para quem vem depois. Reduzir os custos de disputa. Isso aqui é impressionante como a gente não avalia o custo da disputa. Por exemplo, indicadores de quanto tempo demora para recuperar uma garantia em caso de inadimplência. Isso faz uma gigantesca diferença para o mercado de crédito. Qual é a perda observada na qualidade da garantia? Mecanismos ágeis. Quando estava fazendo a FIA 109, não, 935, né? 31. A lei do patrimônio de afetação, tem várias coisas. Tinha alienação fiduciária para automóvel e outras. Toda hora queria entrar cartório na história, né? Bom, aí você gerou o custo de transação indevido. Os detalhes estão sempre na sutileza da lei. Como é que você garante viabilidade de mecanismo de financiamento, e eu estou falando no sentido geral do termo, com menor custo de execução da garantia. E garantir transparência dos instrumentos financeiros. Isso é fundamental. Transparência e segurança. De novo, o oportunismo de hoje é a morte de amanhã. Começa a vender papel torto para cliente, tá, você vai sobreviver alguns anos, vai valer baento. Agora, uma hora a casa cai. Você sabe disso. Já vimos isso na história várias vezes. E é importante ter um pouco de autorregulação, porque o oportunismo de curto prazo, volta e meia domina. Infelizmente, essa área que o Brasil tem que avançar muito ainda. A quantidade de papel que eu vejo sendo vendido no mercado, assim, uau! Um proviso sobre a legislação brasileira. Ela é incrivelmente complexa. Quer dizer, em outros países, você faz o princípio na lei e a agência interpreta a lei e ela executa a lei. O Brasil não é assim. A nossa mania no Brasil, autoritária, é de que a lei tem que ser incrivelmente precisa sobre tudo o que vai acontecer. A lei do Brasil é muito minuciosa. E se conversar com as pessoas é porque elas não confiam na execução mesmo, tá? O urbanismo é assim, quase que precisa de um manual para traduzir a lei. Qualquer lei. E se tenta fazer lei de princípio, é coisa para estudantes de segundo grau, coisa que não vai acontecer. Como foi a MP da Liberdade Econômica. Na hora que põe princípio na lei, esquece, gente. Você acha que vai traduzir o Thomas Jefferson para o português, botar no preâmbulo da lei, fazer uma versão da Declaração da Independência, e aquilo vai ser um bastião para o país. Segundo, as leis brigam entre si. Às vezes, o princípio da lei, e é muito importante estudar os demais casos, o princípio da lei pode ser claro, mas tem outros princípios mais altos no Brasil. Você não pode botar uma lei de falência inglesa, que eu acho ótimo, no Brasil, por exemplo. Mesmo que a empresa esteja com VPL negativo, a empresa é do dono. Então, a legislação tem que ser muito cuidadosa. Isso tem que acompanhar a jurisprudência do judiciário. Tem que acompanhar. É difícil porque elas são muitas, tá? Ela muda de região, ela muda de alçada, tribunal. Então, fazer lei no Brasil é bastante complicado. Tem que tomar muito cuidado. Né? É bem mais complexo. E tem que ser o caso particular. Você não resolve com o caso geral. Com raras exceções. Tem muito artigo sobre essas reformas que eu mencionei. Né? E tudo publicado em Top Journal lá fora. Com microdados. Não digo microdados grupo de controle, ou variável instrumental, dados individualizados, né, todos esses casos. Seja do impacto do consignado, aí eles usam como alienação fiduciária, eu acho, como variável instrumental, o do Juliano sobre
Esse é um ponto da alienação fiduciária de 2005, que é para facilitar a retomada do automóvel, evitando toda a burocracia, né? E eles pegam microdados de bancos antes e depois, faz diferença. Né? Esse artigo do 4º de junho é espetacular, não botei o autor, é o Ponticelli Araújo. É muito bacana que eles pegam os microdados logo depois de crédito, antes e depois da nova lei de falência de 2005, e eles fazem um indicador de eficiência do judiciário em aplicar a lei. Onde o judiciário aplicou a lei com mais eficiência, o crédito foi mais barato, o investimento foi maior e os salários também. Né? Outros trabalhos, tem muito trabalho lá fora sobre o caso da Corporate Finance. Aqui é o Bruno Funchal, né? Acho que a maioria conhece o Bruno. O Bruno tem muito artigo bacana sobre esse tema, como o Juliano, como o João Manuel e outros. Bom, o sumário desses artigos vão todos na mesma direção. Se você melhora a segurança jurídica, a transparência, reduz o custo de retomada da garantia, a taxa de juros cai significativamente, aumenta o acesso a crédito, execução eficiente das cortes, do judiciário, significa mais crédito, mais investimento, maiores salários. Infelizmente, o Brasil, que nem na economia tem anos muito bons e anos de retrocesso, a mesma coisa acontece nos avanços legais. A gente teve esses avanços importantes com essas reformas, mas a gente teve vários retrocessos, acho que vocês conhecem. Vou aqui dar vários exemplos, vou dar aqui um exemplo. Um exemplo é o leasing. O leasing, em 2009, financiava carros a um preço relativamente barato, né, por exemplo, para preços de Brasil. Né, era o mercado de 110 bilhões de reais. Aí começaram uma série de disputas judiciais. A Receita querendo discutir a tributação, os municípios querendo tributar onde morava o comprador e não onde a empresa de leasing era sediada. E começou o velho oportunismo brasileiro de pessoas que estavam inadimplentes. Ele falou, olha, eu paguei 70% da minha dívida. É verdade, não paguei 30%. O carro é mais meu do que da empresa de leasing. Isso não tem no resto do mundo. Se você não pagou a sua dívida, azar. Não paguei só 20%. Sinto muito. Você perde o carro é vendido, o que sobrava é para você. Depois de pagar a dívida. É assim. A gente inventou esse adimplemento suficiente, não é isso? Com o jargão que foi inventado. Bom, o leasing, que era um mercado de 110 bilhões de reais, caiu 10 anos depois para o mercado de 10 bilhões de reais. Várias famílias perderam acesso ao crédito. Eu falo, a briga não é entre o credor e o devedor. A briga é entre o devedor de hoje e o devedor de amanhã. O oportunismo no curto prazo cobra o seu preço da sociedade depois. A lei de falência foi meio abandonada. Né? Quer dizer, a jurisprudência foi mudando para ter um prazo de 180 dias, foi afastado. Hoje, na prática, em geral, a dívida subordinada recebe depois do acionista. O que é uma perversão completa do que é a legislação de falência nos demais países. Perversão completa. Qualquer lugar do mundo, o último a receber o acionista. Essa é parte do jogo. O acionista, os custos dele são meio previsíveis. Ele contrata um empréstimo, juros, sei lá. Se der um ganho extraordinário, é dele. Se o lucro da empresa é extraordinário, ele não aumenta os juros que ele paga para o banco. Ele não aumenta o quanto ele paga aos fornecedores. Os fornecedores, os bancos, não são sócios do lucro. E não podem ser sócios do prejuízo. A menos se o acionista entregou tudo. Essa é a boa legislação de falência. Bom, aqui não. Aqui, de novo, dívida subordinada, volta e meia fica atrás do acionista, o que limita muito o crescimento do mercado de capitais e que, de novo, prejudica muitas empresas a ter acesso a crédito. Esse slide é mais do Fernando do que meu. Conversando ontem, né? Quer dizer, e está tendo uma mudança grande na regulação financeira desde 2008. O Brasil já era assim antes. O Brasil estava na meio da liderança disso. Que a regulação do sistema financeiro é cada vez mais forte do ponto de vista prudencial. Para evitar crise, tá? O Canadá também era muito duro. Né? Mas para evitar crise, está certo. Isso tem levado ao desenvolvimento de novos instrumentos do mercado de capitais, vocês estão assistindo isso.
Aí depois da TJLP, o quanto que aumentou, que acabou, do movimento do mercado de capitais. A gente viu isso naquele fim do governo Temer e depois. Né? E até agora, acho que vai mudar, mas enfim, até agora, esse crédito direcionado estava se reduzindo e estava viabilizando o desenvolvimento dos instrumentos de mercado. Na mosca, tem 1 minuto, 1 minuto e 20. O Brasil tem bons exemplos. A gente consegue fazer as coisas darem certo. A gente viu no agronegócio, na parte de ciência da computação, mesmo na parte de tecnologia que apoia o sistema financeiro. A gente sabe fazer direito. Você investe em tecnologia, investe em gente, garante boas regras do jogo, previsíveis, mecanismos ágeis de resolução de conflito. E aí, eventualmente, algumas das atividades, não todas, vão dar certo. Por que foi a soja que deu certo no Centro-Oeste e não outra cultura? Não sei, gente. A Embrapa saiu investindo em um bando de tecnologia e conseguir uma soja que crescesse no Centro-Oeste. Não era nada previsível. Inovação não garante resultado. Você vai inovar em várias frentes, a maioria fracassa, eventualmente uma inesperada dá certo. Inovação é assim. E por isso a parceria público-privada é muito importante. Porque uma parte importante da inovação acontece com o governo. A vacina foi do setor privado, mas a pesquisa básica da vacina, sobretudo com RNA mensageiro, setor público. E a Universidade da Pensilvânia. A gente também sabe fazer direito no crédito. Regras estáveis, garantir que os contratos são cumpridos com agilidade, com baixo custo de transação, com transparência, e a gente tem muita história de sucesso. Por que a gente insiste nos retrocessos, para mim é sempre um mistério. Obrigado, gente. Obrigada, Marcos.